Meu nome é Júlio César Finger, eu fui membro do Ministério Público de setembro de 1989 a maio de 2012. Fui o primeiro diretor do CEAF. O nome até então, nos atos internos, era coordenador. Eu fui, portanto, comecei como coordenador do CEAF e terminei como diretor. Eu assumi o CEAF em meados de 2003. Nos registros aqui consta como de 2004 até 2009, mas o CEAF começou a funcionar na prática antes disso. Atualmente eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com atuação junto à 4ª Câmara Criminal. O maior desafio como diretor do CEAF foi na sua instituição, porque, como eu disse, o CEAF constava apenas nas leis orgânicas do Ministério Público. E eu recebi o convite, me encontrava lá na promotoria da Fazenda Pública e fui chamado um certo dia, logo após o Dr. Roberto Bandeira Pereira assumir a sua segunda gestão como Procurador-Geral de Justiça, por ele para uma conversa. Foi então que ele me perguntou se eu estava disposto a organizar o CEAF no Ministério Público do Rio Grande do Sul, já que ele só existia, como eu disse, nas suas leis orgânicas. E eu aceitei o desafio e foi por isso que eu vim trabalhar junto à administração do Ministério Público. Esse foi o maior desafio, porque até então o CEAF constava na lei, mas ele não existia. E a sua atividade era exercida por outros órgãos do Ministério Público, que eram os centros de apoio e também a Escola Superior do Ministério Público, que não é um órgão interno do Ministério Público, mas atua também prestando serviço à instituição. O momento mais marcante da minha gestão como diretor do CEAF foi a inauguração deste prédio. Se no momento da sua instituição houve duas pessoas que foram importantes, que foram decisivos, que tomaram a decisão política pela criação do CEAF, que foram, por ordem de importância para essa decisão, o Dr. Roberto Bandeira Pereira e depois o Dr. Cláudio Barros Silva, esse prédio, a ordem da decisão política se inverte. A ideia inicialmente foi o Dr. Cláudio Barros Silva, que era subprocurador para assuntos administrativos, que teve a ideia, levou essa ideia ao Dr. Roberto Bandeira Pereira, que era então procurador-geral, convenceu da necessidade do erguimento desse prédio. Creio que não deve ter sido muito difícil convencê-lo, porque os dois eram muito unidos e tinham as mesmas ideias em termos de administração, e me chamaram então, o Dr. Cláudio me chamou no seu gabinete e disse que seria importante que nós construíssemos este prédio. Tínhamos verba e a atividade exercida pelo CEAF já até então justificava a criação o erguimento desse prédio. E foi então assim que se iniciou o planejamento para a construção. E a sua inauguração foi realmente, para mim, foi quase no final da minha gestão. Creio que o último ato de gestão do doutor, já com o Dr. Mauro Renner como Procurador-Geral de Justiça, e foi então que nós ocupamos esse prédio e passamos a exercer nossas funções daqui. Eu creio que esse deve ter sido, com certeza, o momento mais marcante. Eu temia um pouco no momento do afastamento do CEAF
do centro das decisões políticas do Ministério Público, mas hoje eu vejo como o prédio uma verdadeira necessidade, porque vejo nele a materialização da necessidade de uma certa autonomia da atividade de educação do Centro de Poder Político. A atividade de capacitação ao fim e ao cabo, uma atividade de educação, e essa noção, essa ideia, esse conceito pressupõe também que haja senso crítico, né? Em um órgão interno que pratica capacitação e educação, claro que ele está movido pelos fins institucionais da instituição a que ele integra, mas ele precisa manter também por isso, o seu senso crítico, porque a instituição que não tem olhos críticos para si própria, ela está fadada ao seu desaparecimento. Meu maior aprendizado como diretor do CEAF foi aprender a ser gestor, porque eu era apenas um promotor de justiça, atuando lá na linha de frente, lá na atividade de execução, e eu fui convidado para atuar como administrador, como gestor, que foi uma atividade que eu nunca havia exercido. E eu fui ajudado, na verdade, por uma equipe de servidores fantástica, né, que praticamente me ensinaram a ser gestor. Nós não tínhamos nada, né, apenas uma ideia, e havia logo que eu fui convidado para essa função, uma unidade dentro da direção geral encarregada da capacitação dos servidores. E foi aquela equipe que eu procurei, né, para que nós pudéssemos, a partir desse embrião, aumentar, passar a também fazer capacitação para não só servidores, mas também membros. E com essa equipe fantástica de administradores, eu aprendi a ser gestor. Esse foi o meu maior aprendizado. E eu posso dizer que eu levei muito mais do CEAF do que eu trouxe. O CEAF, no futuro, eu somente consigo vislumbrar como desenvolvimento. Nessa palavra eu resumiria, porque uma instituição, ela nunca pode ficar parada, ela tem que estar sempre progredindo, sempre se aperfeiçoando, sempre se desenvolvendo. E esse processo de desenvolvimento, ele não acontece sem capacitação. Então, o desenvolvimento do Ministério Público, na minha visão, depende, além de tantos outros componentes, tantas outras ideias, mas, sobretudo, da capacitação e da educação, que é a atividade do CEAF.